Ora, gente, olha Sim. só, uma nova investigação jornalística do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou neste domingo o nome de políticos, funcionários públicos do alto escalão, empresários e artistas que esconderam bilhões de dólares em fortunas para evitar o pagamento de impostos. Paulinha, tem brasileiro na lista, né? Sempre tem brasileiro na lista, né? Não sei se nessa eles gostariam de estar, mas é o tal do Pandora Papers. Então, vamos entender um pouco mais disso. Esse consórcio internacional de jornalistas investigativos tem 615 jornalistas envolvidos, 149 veículos aí em 117 países, apurando informações que foram obtidas por quase 12 milhões de documentos de escritórios administradores de offshores em todo o mundo. Então, aqui no Brasil, a gente teve jornalistas do Poder 360, da Piauí, da Agência Pública, do Metrópolis, todos envolvidos aí para analisar essa grande quantidade de material. Essa análise demorou 1 ano e nesse domingo a gente teve as matérias já trazendo os resultados do que foi batizado de Pandora Papers. Então, a revelação envolve 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios que têm ou tinham empresas offshore. Ter uma empresa offshore, gente, não é exatamente um crime, né? Muitos empresários abrem empresas em outros países e aí em paraísos fiscais que cobram poucos ou nenhum imposto, protegem o sigilo bancário do cliente e eles fazem ali transações internacionais. Às vezes recebem dinheiro de forma internacional, enfim, ficam aí com esse dinheiro fora e não tem problema caso tudo isso seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Então, anualmente tem que ir lá no imposto de renda e contar: oi, gente, tudo, eu tenho tantos milhões ou tantos, sei lá quantos lá nessa conta, tá bom? E aí, também, quando você vai trazer o dinheiro de volta, quando você vai trazer para o Brasil esse dinheiro, caso você traga, você tem que pagar imposto. Então, também tem esse ponto. E esse dinheiro tem que ser lícito. Da onde vem esse dinheiro, né? Tem que conseguir justificar também isso nas suas contas. Se você fizer tudo isso, não tem problema nenhum, você pode ter o seu dinheiro fora do Brasil. Mas tem uma especificidade no caso dos servidores públicos brasileiros, que é o artigo 5 do Código de Conduta da Alta Administração Federal de 2000, que proíbe que funcionários do alto escalão tenham aí aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. E aí é nesse ponto que essa questão de alguns nomes de brasileiros dessa lista chamou a atenção. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, têm essas empresas fora do Brasil, em paraísos fiscais, e mantiveram essas empresas mesmo depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro no início de 2019. Ambos negam irregularidades nas empresas mantidas no exterior. Então, vou trazer um pouco, por exemplo, do que disse o Campos Neto. Ele falou que as empresas estão declaradas ali para a Receita Federal, que quando ele entregou os documentos ao Senado em janeiro de 2019, na sabatina, para ele assumir o cargo de presidente do Banco Central, ele informou a respeito da offshore, que está aí nessas matérias da offshore em questão. E a própria matéria, a própria reportagem mostra que o Campos Neto teria fechado a empresa cerca de 15 meses depois de ter assumido o comando do Banco Central. No caso do Paulo Guedes, essa empresa foi criada em setembro de 2014, junto com a filha era sócia. O depósito soma um montante de 8 milhões de dólares. Aí depois, em 2015, a mulher entra como sócia também. Ela e a filha transferem mais 1,55 milhões para essa offshore. E desde então, de acordo com a reportagem, não teve novo aporte nem retirada desse capital dessa empresa offshore que segue ativa. E a reportagem da Piauí faz ali um cálculo em relação à alta da taxa de câmbio. Então, desde que o Paulo Guedes virou ministro, a gente sabe, houve uma alta do dólar aqui no Brasil. Então, os 9,55 milhões de dólares obtiveram aí uma valorização em real de 14,5 milhões de reais. Bom, advogados tributários também levantam uma outra questão. Ele ter uma empresa offshore pode configurar conflito de interesse. Por quê? Os dois, no caso, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, alteraram, por meio de 2 resoluções do Conselho Monetário Nacional, as regras aplicadas ao patrimônio mantido em offshores de brasileiros. Então, eles, como pessoas que têm esse capital investido
investido nessas empresas poderiam estar defendendo aí os interesses próprios, né, e não os coletivos. Tem até a questão da reforma tributária. Aparentemente, numa primeira versão, havia uma tentativa de se aplicar tributos a esses rendimentos em empresas fora do Brasil. Já numa outra segunda versão, isso já tinha sido tirado ali de campo. Então, temos também a nota do Ministério da Economia. Eu vou ler aqui para vocês. Toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes anterior à investidura do cargo de ministro foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui a sua participação societária na empresa mencionada. As informações foram prestadas no momento da posse e no início do governo em 2019. Sua atuação sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade. Desde que assumiu o cargo de ministro da Economia, Paulo Guedes se desvinculou de toda a sua atuação no mercado privado, nos termos exigidos pela Comissão de Ética Pública, respeitando integralmente a legislação aplicada aos servidores públicos e ocupantes de cargos em comissão. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já atestou a idoneidade e capacidade de Paulo Guedes por exercer o cargo no julgamento de ação proposta pelo PDT contra o ministro da Economia. E nesse expose, no Pandora Papers, também a gente teve aí outros líderes mundiais envolvidos. Shakira, o rei da Jordânia, os presidentes da Ucrânia, Quênia, Equador, o primeiro-ministro da República Tcheca, ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, pessoas próximas do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, enfim, um monte de gente aí com suas empresas offshore, mas o nosso problema aqui está mais técnico, né? Porque não é qualquer empresa, qualquer artista, são pessoas que fazem parte do governo e que podem tomar decisões que implicam em valorizar o seu próprio bolso. Estava discutindo, a Paulinha fez um bom resumo aqui sobre essa investigação de um consórcio de jornalistas investigativos, é isso? É isso, é o Pandora Papers, Pandora Papers, que trouxe essas pessoas aí, que têm empresas offshore, que são essas empresas em paraísos fiscais, e aí tem dois nomes que são ligados aqui ao comando da economia do Brasil, e isso levantou aí uma série de discussões. Joel, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês, a começar por você. Então vamos lá, tem dois possíveis problemas aí. Um mais simples, que afeta a todos, tá? O lado bom é que nenhum desses que está na lista está correndo risco de passar fome, então ficamos tranquilos com isso. Mas se não declarou na Justiça e na Receita é problema, e no Banco Central é problema, não pode. Eu acho que Guedes e Roberto Campos devem ter declarado, mas eles estão no governo. As medidas do Paulo Guedes, por exemplo, e do Roberto Campos podem, por exemplo, mudar o valor do dólar, a cotação do dólar. Só nessas mudanças que o real desvalorizou e o dólar valorizou, os investimentos deles em dólar lá fora aumentaram de valor. Eles ganharam muito dinheiro com isso. Isso é um conflito de interesses. Não é culpa específica deles, mas eu acho que a engenharia do poder público no Brasil tem que mudar para não permitir mais isso. Drilis, vai lá. Eu acho o seguinte, parece que a movimentação que eles fizeram em relação a essas offshores foi em 2014 e 2004, se eu não me engano, período esse gerido pela gestão petista. Eu, se tivesse muito dinheiro do Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, eu jogaria todo o meu dinheiro fora do Brasil, porque eu não confio em governo petista que tributa demais, que incide uma série de problemas no empreendedorismo. Então, para você eticamente, honestamente, investir seu dinheiro em um outro lugar que não seja o Brasil, com um governo espúrio como foi o petista, eu acho perfeitamente legítimo. Segundo ponto, que consórcio é esse? Porque será que é só o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto que tem dinheiro em offshore? É lógico que tem muito mais gente e é lógico que tem uma motivaçãozinha política aí desse consórcio. Por favor. Quem deve investigar isso é a polícia e o Ministério Público, e não o jornalista. O jornalista deve passar a notícia. Então, é obrigação da polícia e do Ministério investigar essas coisas. Agora, pelo que o presidente do Banco Central e o Guedes falaram, está tudo certo, eles declararam a Receita Federal. Cabe investigação? Cabe, com certeza. Mas não é ilegal você mandar seu dinheiro para fora quando é dinheiro lícito, que é o caso deles.